that song that's like Mount Everest ain't got shit on me? Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Are you ready for it? If you see us in the club, we'll be acting real nice. If you see us on the floor, you'll be watching all night. We're here to hurt nobody. Give it to me, give it. Hardcore, you pussy motherfucker! Hoje a gente vai falar mal dos professores de academia que não fazem o seu trabalho direito. Vou elencando aqui as coisas que eu mais acho horríveis que esses caras fazem. Máscaras vão cair agora. Eu já vou te falando que eu fico bravão às vezes, tá ligado? Porque os caras... Ó, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, a gente tá falando do professor da academia. Ele tem a obrigação de cuidar de vocês quando vocês estão na sala. Segundo o CREF, pra quem não conhece, é o Conselho Regional de Educação Física, é o órgão que controla os professores de educação física. O aluno é responsabilidade do professor em sala. Se você quebra o pescoço, é o professor que responde. Por conta disso, já teve momentos de eu corrigir um aluno, o aluno fala, eu não quero. Eu falo, mano, então sai da minha sala, porque a responsabilidade sobre a sua saúde é minha. Já mandei o aluno embora. Primeiro, nossa, isso quando eu vejo, dá vontade de quebrar o professor que mexe no celular. Ô, seu infeliz, você tá na sala, você tem que cuidar do aluno, você não pode ficar mexendo na telefone. O celular, ele não existe para o professor. Você voltou no tempo. A academia normalmente tem câmera, mas sempre tem o famoso ponto cego. O que o professor faz? Ele vai lá pro ponto cego, se esconde atrás de uma pilastra, atrás de um aparelho e mexe aqui no celular, ó. Enquanto isso, tá o aluno fazendo o exercício todo torto lá do lado. Já coloca aí se você já viu isso acontecendo. Esse exercício pra ombro aqui tá pegando bem ou não? Agora a gente vai falar do cara preguiçoso. Rani, você tá lá, você pegou o seu treino agora e você não sabe qual é um exercício. Eu sou seu professor. Olá, que exercício é esse? É aquele lá. Mas tem um monte de coisa. Não, é aquele do lado daquele outro que faz assim. Ô, seu animal, você tá com preguiça de ir. Vamos imaginar que o aluno acerte o aparelho. Deu sorte. Deu sorte. Você sabe se ele sabe regular o aparelho? Você sabe se ele sabe regular a carga do aparelho? Se ele sabe fazer o exercício da forma certa? Se ele tá perguntando pra você qual é o exercício, qual é o aparelho, pressupõe que essas coisas ele pode não saber. Se o professor virar pra você e falar, aquele lá, com que moral você pergunta pra ele, pô, professor, não sei. Tem gente que tem vergonha. Tem mesmo, dá vergonha. A pessoa fala, puta, professor, obrigado. Aí eu vou falar pra você agora coisa que acontece entre nós. Tem professor que é tão imbecil que ainda comenta contra o professor. O aluno perguntou qual era o aparelho, eu falei pra ele, ele fez o aparelho errado ainda. Ele ainda se acha certo. E aí, quando aconteceu de falar comigo, eu falei, mano, você é idiota. Se ele fez o errado é porque você não ensinou ele a fazer o certo. É função do professor ensinar o aluno. Você é vergonha da profissão! Então assim, gente, se alguma vez um professor virar pra você e falar aquele lá, você fala, professor, eu não sei qual é aquele lá. Eu preciso que o senhor me leve lá. Não sei regular o aparelho, não tenho certeza. Porque é função dele. Tá função... sendo pago pra isso, mano. É que assim, eu não gosto nem de falar que tá sendo pago pra isso, porque ser professor pra mim é muito mais do que receber a parada. Ser professor é gostar de cuidar de pessoas. É cuidar de pessoas. Hop in the Raven, I bought it, it's Liddy again. Fly out a fifth in the tropic and Liddy again. No, 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 no.
get mad as my pals getting mad. Went from Hellman's and being rail thin for airfit. Scribble Jam Rap Olympics 97 freak Nick. How can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit 'em with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline in 'em, not going with 'em, never gonna slow up in 'em, ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the venom. I got that adrenaline in 'em. É 1 milhão. Você acha que o dinheiro compra felicidade, Cariane? Eu acho que o dinheiro compra 3 coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz, e paz é um grande amigo da felicidade, não é verdade? Quer tirar a tua felicidade, tira a tua paz. Verdade? Dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos, não é verdade? Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, pô, isso também traz felicidade. Sim. Então eu acho que o dinheiro, ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade. Agora, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a palavra felicidade, para cada um, é tão relativo. Por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada. É meu. Se você começar a me levar para um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir para minha empresa. Assim, qual é a minha vida? Eu acordo 6h30 da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã, tomo banho, vou para a fábrica. Chego na fábrica 8h30 da manhã, mais ou menos, saio da fábrica 3h30. Vou para o meu centro de gravações. Faço meu treino, faço as gravações, faço o podcast, chego em casa às 9 horas. Chego em casa de 9 horas, brinco com meus filhos, quando for 11h30, mais ou menos, meia-noite, estou indo dormir. Então, isso me faz feliz. Guess I was just another pit stop till you made up your mind. You just wasted my time. She's the baddest of them all. The baddest of them all. She's the baddest of them all. The baddest of them all. She's the baddest of them all. The baddest of them all. Do you wanna dance, baby? I know you see me looking at you, baby. Ó, aqui a gente vai fazer uma variação. Tá lá no canal, hein? Dica do Lala, do Laércio. Ele vai começar com a ponta do pé nessa inclinação. Quando chegar na falha, ele vai jogar o pé nessa posição, vai começar a ter auxílio do gastrocnêmio e vai tirar mais algumas. Nesse momento, a gente vai explorar repetições parciais, o pico de contração. Quando ele falhar, ele vai inclinar para frente e a gente vai explorar umas repetições mais alongadas. Mais duas, esmaga bem, esmaga. Mais uma, esmaga. Nossa, vai. Nossa. Waiting for your call every night and day.
जिम जा रहा है, बॉडी बनानी है, डिसीजन ले लिया है ना बॉडी बनाने का, तो बस अब एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अब जो सोचा है वो करके दिखाना, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से बॉडी नहीं बनती दोस्त। उसके लिए हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है, खुद को जानवर जैसा ट्रीट करना पड़ता है। शुरुआत में बहुत दर्द भी होगा, पर याद रखना ये दर्द तभी होता है जब तेरी कमजोरियां तेरा शरीर छोड़कर जा रही हो। जब पसीना सूख जाएगा, तेरा खून ठंडा पड़ जाएगा। If you were mine, you would top everything. Suicide in the drop, switching lanes in the thing. So fire, baby, no propane. Got good pussy, girl, can I be flame? Keep it 100, girl, I ain't no saint, but he the only reason. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. Música alternada é um exercício excelente para você desenvolver bíceps, mas muitas pessoas erram em alguns pontos que fazem com que ele fique péssimo. E aí você faz o exercício achando que vai ter um bom desenvolvimento e na verdade isso não acontece. Então nesse vídeo vai encontrar esses erros e vai encontrar como otimizar esse exercício e ter uma baita hipertrofia do quê? De glúteo. Ridículo. A primeira coisa que você tem que saber é qual rosca alternada você vai fazer. Aí você vai falar assim, lá, como assim? É tudo a mesma coisa? Observa a posição da minha mão. E aí, ela gira e ela sobe, certo? Ela gira e ela sobe. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é já deixar ela aqui, ó, em supinação. E aí aqui é uma treta, porque algumas pessoas vão falar pra você que é importante você fazer com rotação, porque o bíceps, na verdade, o trabalho mais forte dele é fazer a supinação. Olá, o que é supinação? É tirar a posição da mão daqui pra cá. Então ela tá aqui e ela sobe e gira. Ela entra em supinação e flexiona o cotovelo. Isso é uma teoria de trabalho. Outra teoria, se você já manter ela em supinação, você deixa o bíceps mais ativado e aí você não perde contração dele. O que muito acontece é que a galera vem pra cá, esse braço trabalhou, o outro tá descansando. Aí troca. E aí troca. Por quê? Porque deixou o braço solto aqui, ó. Então, se você quer um trabalho mais otimizado de bíceps, de coração, vem pra cá, ó. Percebe que o bíceps ele já tá mais contraído. Observa esse bíceps aí, ó. Como é que ele tá agora? Ficou ali, relaxado. Tirando o cochilo. Ele já contraiu, ele já tá tensionado. E aí você trabalha ele de forma alternada, se você quiser. Aqui você até pode vir para um trabalho simultâneo. Porém, se você fizer dessa forma, e aí é uma coisa que, tipo, intensifica muito, você não vai conseguir fazer o balanço lateral que a gente vai começar a falar agora. E aí entra a parte do balanço. Então, a gente vai começar a entender que o exercício ele acontece dessa forma. Certo? E aí existem vários pontos aqui que a gente vai começar a esmiuçar. Por exemplo, tem muito atleta, principalmente Dora Yates, Ronnie Coleman, Jay Cutler, que os caras faziam exercício e jogavam aqui assim, ó. Ó, o corpo, tipo, era quase um outro exercício, né? E aí vai ter muita gente que vai falar assim, lá, isso tá errado. Não, na verdade não é que está de todo errado. Quando um atleta ele joga pra cá, percebe que meu braço, ele tá um pouco inclinado pra fora? Por conta da dorsal. E olha que eu não sou o Dora Yates. Imagina o Dória, tava aqui, ó. Quando o cara, ele sai desse ponto e ele vem pra esse, percebeu que o braço ficou completamente vertical? Já começa aí. E aí você vai falar assim, puta, tá errado. Calma. Relaxa! Você não sabe por que o cara tá fazendo isso. Então, quando ele joga pra cá, ele joga pra um vetor perfeito do bíceps trabalhar. E ainda tem um outro lance. Olha o meu braço, olha a minha mão aqui, ó. Olha o que dá pra fazer. Além de eu entrar num ângulo que é perfeito pra eu flexionar, eu ainda jogo o meu punho flexionando mais no sentido de levar o mindinho em direção ao meu corpo. E aí isso faz com que o bíceps encurte mais. Então quando você vê o cara fazendo isso, ó, você não percebe, mas olha o que tá acontecendo, ó. Percebe a diferença? Galera, peguei um peso menor ali porque aquele lado não tava dando não. Não consegue, né? Isso aqui, nossa, velho, faz muita diferença no quanto que você ativa esse músculo. Ou seja, você pode sair de um exercício que ativa pouco para um exercício que ativa demais, absurdamente, pelo simples fato de você colocar essa rotaçãozinha. Mas, o que um erro a galera comete aqui, querendo trazer essa ideia do atleta e não sabe, é simplesmente de balançar. E aí esse balanço, ele faz com que o peso vá de forma mais fácil lá para cima. É um roubo. Ladrão. E aí você tá tirando o trabalho muscular. Que foi? Super séria sem parar.
Mestre, eu juro por Deus que nunca mais eu vou atrasar aqui, mestre. Nunca Príncipe, vem. mestre, nunca mais. Por favor, mestre, por favor. Eu não vou atrasar nunca mais. O Johan vai mostrar pra vocês como matar um cara de 1,80 m com um treino de braço. Não, fiquei impressionado. Fudido, velho. Tá fudido. Esse aquecimento, mano. Puta merda, velho. Ah, o que eu vou fazer da minha vida? Gente de Deus. Uma. Mestre, você precisa contar. Lá na Áustria as pessoas não ensinam matemática. Você falou 5, foi 6. Caramba, falar nada, velho, eles sempre contam errado. Uma. Ok. Meu Deus. Nossa senhora. A máquina pega, hein? Vai. Vai. Vamos. Meu Deus. Vamos. Vamos. Vai. Vamos, Renato. Uma. Contrai comigo no último. Aí. Boa. Vai. Vamos. Se você tiver a oportunidade de passar uma experiência com o Johan, vir aqui em São Paulo, chama ele no direct, fazer um treino com ele. Ou mesmo permitir que de forma online ele monte o teu treino, cara, você vai pra outro nível. Mas você vai pra outro nível de um jeito que você não tem noção. 2. Uma. Faço. 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 5. Isso. Papi, vai. Vai. 2. 1. Mira. 22 repetições, velho. Você para de contar. Você tá contando pra quê? Ai, meu Deus! Me salva! Não. Ninguém vai 3, 2, 1. Não, Johan. Vai. Stage. Oh, meu Deus do céu! Quando você faz isso. Ele não vai se esconder, não. Olha o tamanho. Como ele vai se esconder desse tamanho? Que isso? Vamos! Porra, acorda, caralho! Porra! Mano, tá muito pesado, né? Vai, presta atenção. É? Vai. Você pode, é só ferro. Vai. Vamos! Vai! Vamos! Vai! E 2! Vai! Deu! Ok. Cara, com halter de 12,5 já tá pesado. Então. Ok. Vou lembrar de você por muitos dias. Não. Então tá extremo. Não vai aumentar, mestre? Isso? Ah, se lascar, Maurício! Cala tua boca! Cala tua boca! Só perguntei, tá sempre aumentando. Parabéns, foi uma aposta. Ah, para, mestre! Tá falhando já! Tá falhando. Sério. Tem trabalho, velho. Vai. Meu! 2, 3, 4. Cinco. Uma. Ó, melhor treino de bíceps da minha vida, mestre. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Explica a diferença entre o Edge e o Horus, mensagem do Leandro Correia. Aí é Renatão, hein? Bom, vamos lá. O Égide
ele é um pré-treino que contém arginina, que é aumento do pump, taurina e cafeína, para melhora do seu foco mental e tirar aquele cansaço, sabe? Você trabalha o dia inteiro, cara. Você precisa de um pré-treino para dar aquele up. E você tem a beta-alanina, que ativa a carnosina, que faz com que você consiga realizar mais repetições e ter mais força. Esse é o Horus. O Egid, ele tem mais 2 componentes ativos. A tirosina, que retarda a fadiga mental. Quando você está treinando, às vezes, você não perde para sua musculatura, você perde para o seu cérebro. Seu cérebro fala, ai, cansei. Ele retarda essa ação. Te deixa mais dentro do treino. Certo? E junto com isso, ele tem os outros mesmos 4 componentes ativos. Só que ele tem uma concentração maior de cafeína e taurina. Ele é mais concentrado. Então, se você é um cara que precisa de mais cafeína e taurina, se você é um cara que precisa de um pré-treino mais forte, no que diz respeito à questão do sistema nervoso central, do tipo, Renato, eu preciso de alguma coisa que me dê um up maior. Egid. Renato, eu quero um pré-treino que me deixa focado e que atue na parte fisiológica do meu treino. O Horus. Por exemplo, o Ramon gosta do Egid, porque ele gosta de algo que dê um up mais forte. Já o Kaique gosta do Horus. Por quê? Porque ele gosta de algo um pouco mais baixo no que diz respeito à euforia, mas ele quer os componentes que atuam no sistema fisiológico da hipertrofia muscular. Então, se você precisa de um pré-treino mais forte, você usa o Egid. Se você precisa de um pré-treino focado na atividade fisiológica que ele favorece a sua musculatura, o Horus. Isso 10 parcial. Joguei um poço sem fundo. 15 com 10 parciais. Eita, nossa.
Hoje a gente vai falar mal dos professores de academia que não fazem o seu trabalho direito. Vou elencando aqui as coisas que eu mais acho horríveis que esses caras fazem. O professor, aonde ele vai, ele mete aqui, ó. Aí ele vai pra lá. Você tá cansado, ô filho da professora? Tem que passar o quê? Tem que passar energia. O aluno tem que olhar pro professor e se sentir animado pra treinar. Faz parte da nossa profissão motivar o aluno. Agora ele chega lá e ele vê um professor escorado. Ele vê um professor com cara de sono, um professor bocejando. Você viu o professor escorado, você pode virar pra ele e falar assim, o aparelho não cai, não. O Lala falou que é pra você se desescorar. Se você vê uma pessoa escorada, isso passa que ela não tem energia suficiente pra suportar o próprio peso. Se o cara não consegue ficar em pé, brother, o cara vai conseguir te dar aula? Aí esse evolui. Mano, esse eu não consigo acreditar, velho. É sério, esse quando eu vejo, você tá aqui relaxado, aí você vem, aí você vê, sabe o professor aonde? Sentado. A primeira academia que eu trabalhei, e a coordenadora na época, ela falava assim, Lércio, professor não tem bunda, professor não senta. Qual é a imagem não verbal que você passa quando você tá sentado? É uma academia, é um ambiente de quê? De treino, de energia, de atividade física, de tal, de exercício. E aí você tá sentado. Porra, o professor sentado não dá, gente. Aí eu vou fazer um gancho pros personagens que eu não consigo, é mais forte que eu. Eu já vi personal carregando bola, sabe aquelas bolas suíças? Pra sentar enquanto o aluno faz o exercício do lado. Ou quando o cara tá sentado, dá vontade de furar a bola, só pra ver ele cair. Se você tem um professor que tá sentado, pergunta, quando você vê ele sentado, você chega nele e fala assim, deu um problema na perna, não consegue ficar em pé. É isso, ó, eu não tinha me atentado. Desculpa aí, gente, interpretei mal, achei que era preguiça mesmo. Que preguiçoso o quê? Vai plantar batata? Eu, hein, mulher mal educada? Vamos agora ao quinto ponto, que os professores que não mandam bem faz e eu fico bravo. Por exemplo, o que o pessoal fala? Ah, professor de educação física é tudo burro, só sabe jogar bola. E aí eu sou o quê? Burro. Professor de educação física, viado. Percebe? Vai tudo no mesmo balaio, né? A gente tá falando de comunicação não verbal. Você chega na academia, aí você olha pro pé do professor, aí você vê um tênis limpo. Gente, não precisa ser um tênis caro, tem que ser um tênis limpo. Isso quando o cara não tá com a camiseta fedida. E a comunicação, como é que fica? O que o professor tem que fazer? Dar atenção pro aluno, não é? Aí imagina você tá lá fazendo exercício e você tem uma dúvida. Esse exercício aqui, como é que é mesmo? Aí você vê o professor tá lá na puta que eu pariu, conversando com o aluno. Aí você fala, pô, deve estar ajudando o aluno lá, né? Aí passa 5 minutos, ele tá lá conversando. E passa 10 minutos, tá lá conversando, meia hora. E aí? Como é que faz? Corre o risco de você ir lá chamar ele e ele achar ruim. Verdade. Porque você tá atrapalhando a conversa dele. Tipo, e os outros alunos? Ah, que se foda. Vê se tá fazendo certo aqui, ó. Tá certo, tá certo. Aí, vamos avançar. O professor falador, por vezes, ele também fala com outro professor. Imagina você tá lá se fudendo, precisando de ajuda, aí você olha, tá os dois professores conversando com o outro. Então agora eu tô descobrindo uma coisa nova. Eu não sabia que os professores tinham que ensinar eu a fazer o exercício. Pra ficar claro, o que passa na minha cabeça é, a partir do momento que o professor entra na sala, o papel dele é cuidar de todos os alunos que estão ali. Mas assim, ó, vamos lá. Então a gente falou que o professor não pode ficar trocando ideia com outro aluno. A gente falou também que o professor não pode ficar em rodinha, que o professor tem que fazer o quê? Dar atenção para todos os alunos. Aí o que acontece? O professor, ele dá atenção, mas de forma muito seletiva. O professor, ele vai na pessoa certa para dar atenção. E aí, com aquela pessoa, nossa, é uma atenção que é uma maravilha, né? Ou seja, a gente tá falando mal do professor que fica dando a puta atenção pras gostosas e o resto da sala fica como? Teve uma vez que o leg press, geralmente você põe muito peso, né? Tô aqui relaxado, tinha uma gostosa no outro leg. A gostosa terminou e o que ela fez? Ela desmontou o aparelho? Imagina. Aí veio o professor e desmontou o aparelho dela. Ah, eu não perdi a oportunidade. Eu levantei do aparelho e falei, professor, desmonta aí. Aí ele olhou pra mim e ele falou, não entendi. Mas você não tá desmontando esse leg aí? Desmonta esse meu também. Ué, só porque eu não... Agora a gente vai falar de uma outra coisa que é parecida. Você chega na academia, aí você tem treino novo. Se você tem treino novo, você sabe qual é o treino? Não sei nada. É novo. Professor, né? Treino novo. Ele fala, faz 20 minutos de esteira pra aquecer. Você sabe o que ele quer? Ele quer que você fique 20 minutos lá. Já vi acontecer, hein? O cara olhar no relógio, ele fala assim, puta, mano, daqui a 10 minutos eu saio. Ah, não, faz 20 minutos. Pro outro professor atender você. Filho da puta, olha, cara, como é que pode? Galera, aquecimento é de 10 a... Mano, de 5 a 10 minutos. Se ele mandar você fazer 20 minutos, você fala... Lala falou que é no máximo 10 minutos, você tá me enrolando. Vai ter de professor puto com você. Vai, eu quero que se... Eu sou tipo o Mr. M, tá ligado? A 10ª coisa que os professores aí faz, eu fico putaço, e eu tô aqui dando voz porque você pensa, porque você passa. Rani, pergunta pra mim como é que é elevação lateral. Ô, prof, como é que faz elevação lateral? É aquele assim, ó.
Fala, não, é aquela máquina que você faz assim, ó. É aquele que você faz assim, ó. Preguiça. Então, assim, quando ele virar pra você e falar, é aquele assim, você pode virar pra ele e falar assim, professor, na moral, Lala falou que você tá com preguiça de me ensinar. Aí imagina, você vai lá pra ficar melhor. Aí o professor não te ajuda, o que você faz? Você se machuca. Aí você vai e fica pior. Tem uma parada triste aqui pra falar. Já vi gente comentando que tava fazendo a remada do Lala e o professor veio e deu risada do que ele tava fazendo. Já pode usar arma. A partir do momento que uma pessoa ri, é muito um imbecil. Muito um imbecil. Porque olha como esse cara que ri da remada do Lala, ele é tão imbecil, mas tão imbecil, que ele sabe menos do que você. E ele tá rindo, achando que você tá fazendo errado. E no final das contas, ele que não sabe. I wanna take a pic with Cardi B inside my cardigan.